Quando eu falo em Granja Comari, o que vem na tua cabeça? Virou um sinônimo de seleção brasileira, de futebol brasileiro, né? Mas se eu te contar que a casa da seleção brasileira já foi símbolo de status, de elite e de crise, tu acredita? Pois é, foi refúgio para a burguesia, para a aristocracia, deu crise dentro dos Trapalhões com Renato Aragão e tudo, foi palco de uma das maiores crises da seleção brasileira em Copa do Mundo e pode estar com os dias contados. Aliás, se a seleção brasileira virar as costas para Granja Comari, vai virar as costas para a própria história e para um próprio recorte da sociedade brasileira. Te mete. Bora falar sobre isso? Porque a Granja Comari volta ao noticiário com a preparação para mais uma Copa do Mundo. O CT da seleção brasileira fica em Teresópolis, só para a gente começar a se situar. Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Aliás, um rápido parênteses aqui, né? Teresópolis tem esse nome em homenagem à imperatriz do Brasil, a esposa do Dom Pedro II, Teresa Cristina, né? Cidade de Teresa, Teresópolis. E fica numa região muito bonita do Rio de Janeiro. Linda, 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 linda. Esse município que fica ali a 100, 120 quilômetros do Rio, tá? Da capital. Bom, e é uma região que sempre foi vista com muito carinho, muita atenção pela burguesia, pela aristocracia do Rio de Janeiro. E no início do século XX, vamos lá, nós vamos chegar na seleção, tá? No início do século XX, Teresópolis começou a ter um recorte ainda mais elite, a Granja Comari. Uma família muito poderosa e influente, a família Guinle, criou a ideia de construir uma espécie de condomínio, né? E aí criou a Granja Comari. Esse condomínio fica aos arredores do Lago Comari, né, com uma visão incrível para a Serra dos Órgãos, que é uma serra linda que tem o dedo de Deus lá. É um lugar bucólico, incrível, né, e que era como um refúgio para a elite. Era um retiro para essa aristocracia que começava a ver o Rio se tornar uma capital cosmopolita. O Rio passou por muitas transformações, o Rio era a capital do Brasil nessa época, e ele passava por muitas transformações. Então, Teresópolis com a Granja Comari, Teresópolis já era um refúgio de elite, e a Granja Comari era o creme de la creme, né? Durante muito tempo, ter um terreno na Granja Comari, em Teresópolis, era um símbolo, um passaporte para um outro status social, né? E, inclusive, uma das histórias mais curiosas quando a gente pesquisa sobre a Granja Comari é a história da crise dentro dos Trapalhões. Lembra dos Trapalhões? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias? Pois é, o Renato Aragão, nos anos 70, comprou uma casa, uma mansão na Granja Comari. Olha isso, o Renato Aragão foi dono de uma parte do que hoje é a casa da seleção brasileira, tá? Muitos filmes dos Trapalhões que fizeram sucesso nas férias escolares do Brasil nos anos 70, 80 e até no início dos anos 90 foram gravados lá, em Teresópolis, na Granja Comari, no pátio da casa do Renato Aragão. Só que ali começou a ter uma crise dentro dos Trapalhões, tá? O Dedé, o Mussum e o Zacarias começaram a ter um ciúmes, porque eles começaram a olhar e dizer, peraí, o Renato Aragão está comprando uma casa nesse lugar aqui, que é o topo da pirâmide social, ele está ganhando muito mais do que a gente. E não foi pouca coisa, tá, essa crise. Tanto que o Renato Aragão, depois de tudo isso, ele vende essa propriedade, essa mansão, tá, para tentar diminuir o nível de estresse dentro dos Trapalhões. Tu sabia dessa história? Não sabia, deixa o like, tá? Se tu sabia, comenta aí. Se tu assistiu algum filme dos Trapalhões, quem sabe um filme que tu assistiu e que marcou a tua vida possa ter sido gravado na Granja Comari. Olha que loucura, né? Bom, e aí, numa matéria recente do Estadão, do meu grande amigo Marcel Riso, tem uma entrevista com o secretário de Turismo de Teresópolis, que diz que algumas pessoas contam de forma equivocada a história de que o Renato Aragão teria vendido a mansão dele para a CBF. Não aconteceu isso. Ele vendeu para terceiros que depois venderam para a CBF. E aqui a gente já entra no capítulo do Brasil, da seleção brasileira, né? Treinando nesse refúgio europeu, nesse refúgio, nesse oásis com inspiração europeia na região serrana do Rio. A CBF já tinha levado a seleção para treinar lá nos anos 60, mas ela compra efetivamente
a primeira parte da Granja Comari como casa da seleção nos anos 80. E depois vai comprando outros lotes e ampliando esse terreno para chegar na estrutura que tem hoje. É um CT que tem acomodação completa, né? Que tem academia, refeitório, vários gramados, tem uma estrutura incrível. E olha só, olha que coisa curiosa, são várias curiosidades aqui, né? Mas a Granja Comari é um ponto turístico de Teresópolis. Se tu for a Teresópolis, tu pode entrar na Granja Comari de graça para visitar aquela localidade. Eu falei para vocês por que é Granja Comari? Isso aqui é maravilhoso. A Granja Comari tem esse nome porque a família Guinle, lá no início do século XX, pegou e pensou, como eu posso fazer esse lugar aqui, bucólico e retirado, ser ainda mais atrativo para a elite. E aí um dos caras da família Guinle pensou, eu vou pegar aves do mundo inteiro e vou botar nesse lugar, nesse lago. Então eles importaram bichos de tudo quanto era canto do mundo e fizeram a Granja Comari. E aí ela nasceu. Né? Bom, voltando aos anos 80. A seleção começa a treinar lá e já no primeiro ciclo de Copa, na primeira vez que a seleção está se preparando lá, vem a polêmica. Uma polêmica que até hoje bagunça bastante os bastidores, tá? Muitos dos envolvidos, eles batem cabeça sobre essa história. Eu estou falando sobre a polêmica antes da Copa na Itália, em 1990. Tem inclusive um bom documentário aqui no YouTube do UOL sobre a Copa de 90, que para muita gente foi marcada como a Era Dunga. É a primeira Copa do Dunga como jogador, né? Era uma seleção treinada pelo Sebastião Lazzaroni, que tinha o Romário brilhando na Holanda, no PSV. O Romário chega lesionado para essa Copa, que tinha o Tafarel, tinha o Branco, né? A famosa história de que o Branco tomou uma água batizada dos argentinos no confronto entre Brasil e Argentina, que a Argentina vence com o gol do Canidia, né? Pois essa Copa, essa preparação da seleção brasileira, ela foi bagunçada por uma polêmica que tem o ápice na Granja Comari. A CBF, então presidida pelo Ricardo Teixeira, fechou um contrato com a Pepsi, tá? Os mais vividos aí vão lembrar dessa história e podem deixar detalhes nos comentários aqui. E o contrato era de 3 milhões de dólares. Só que a CBF repassou para os jogadores que iria destinar para o elenco só 1 milhão de dólares desses 3. E os jogadores ficaram pistola. E aí nasce a polêmica foto da delegação brasileira antes do embarque para a Copa do Mundo. Por que é polêmica foto? Porque os jogadores posaram para a foto, todos eles, e taparam a marca do patrocinador. O patrocinador era a Pepsi. Os jogadores todos botaram a mão na frente do patrocinador. O único que não botou a mão na frente do patrocinador era o técnico Sebastião Lazzaroni. E aí existem várias versões de que o Lazzaroni iria ganhar uma cota adicional e não sei o que e tal. Mas essa é a primeira grande polêmica da seleção com a Granja Comari. A Granja Comari que depois recebeu a seleção no ciclo da Copa de 94. Aliás, ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? E viu passar por aqueles gramados, por aqueles alojamentos, Romário, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, porque além da seleção principal, a Granja Comari é a casa da seleção de base do Brasil. Né? Ao longo das décadas, a CBF foi melhorando e as seleções sub-20, sub-17, elas treinam lá. A seleção feminina também treina lá. Né? Então, a Granja Comari se tornou um sinônimo de seleção brasileira. Né? E depois dessa polêmica de 90, ela recebeu os treinos da seleção para 94, os treinos para a seleção de 98. Né? A seleção sai do Brasil em 98 com o Romário como dúvida. O Romário viaja com a delegação para a França e ele é cortado na França pela comissão técnica do Zagallo e com o coordenador técnico, o Zico. Né? E isso deu uma polêmica gigante também. Mas o Romário, ele sai do Brasil, ele treina na Granja Comari fisicamente, né? Não estava a 100%, e ele vai para a França e lá ele é cortado. Bom, a Granja Comari assistiu 94, assistiu a preparação de 2002, né? Assistiu a preparação para 2006, e é justamente
isolamento, esse afastamento, que ao longo dos anos ficou maior na Granja Comari, que faz com que a CBF permaneça lá. Em 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, o início das preparações, ele sempre é lá na Granja Comari. Em 2006, especificamente, esse isolamento na Granja Comari é exatamente o oposto ao que se viu em Vegas, na Suíça, com a seleção, né? E muita gente diz que o circo armado em Vegas afetou aquela seleção do Parreira e do Quadrado Mágico, que foi eliminada pela França nas quartas de final. Enfim. A Granja Comari depois ela passa por uma grande transformação milionária, tá? Que é a reforma pensando na Copa de 2014. A CBF coloca muito dinheiro reformando absolutamente tudo da Granja Comari. O alojamento, o refeitório, a academia, os gramados, tudo foi reformado. Numa das maiores reformas que se teve na história do futebol brasileiro. A maior reforma, né, estrutural da Granja Comari desde 1966, quando a seleção treinou lá pela primeira vez. E não ironicamente, todas essas reformas não impediram que o Brasil sofresse a maior derrota da história das Copas, 7-1 na semifinal contra a Alemanha no Mineirão. Eu estava lá. Bom, e agora volta ao noticiário pela preparação. E por quê? A notícia nos bastidores é de que a CBF começa a cogitar a construção de um outro CT, de um novo CT, na região da Barra da Tijuca, no Rio. Tá? O principal argumento nos bastidores é a logística. Teresópolis fica a 100 quilômetros do Rio. Então imaginem, é preciso o jogador descer no Rio, pegar um ônibus, pegar um carro e ir para lá. Muitos jogadores agora em 26 estão indo de helicóptero do Rio para Teresópolis. E trazer o CT para perto da sede da CBF, que é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, facilitaria a logística. Mas, de alguma maneira, a grande questão é, primeiro, o dinheiro para fazer esse novo CT. A CBF não tem, vai ter que levantar. Segundo, a CBF, ao fazer isso, vira as costas para um sinônimo dela, a CBF. E mais, não ironicamente, virar as costas para a Granja Comari também é virar as costas para uma página da história da sociedade brasileira. A Granja Comari, que foi sinônimo de elite, de refúgio, que depois virou um lugar brega, um lugar de polêmicas, ela se tornou um lugar onde o futebol foi ocupar esse espaço. Não à toa, o futebol no Brasil, ao longo das décadas, saiu do lugar de esporte popular e foi migrando para um esporte mais restrito. É só olhar o preço dos ingressos, é só olhar tudo que custa acompanhar o futebol. E ir para a Barra da Tijuca, num outro CT muito mais moderno, pode fazer um caminho de uma nova geração de refúgio, de elite. As coisas se conectam, né? É engraçado. Mas, enfim, se você chegou aqui no canal pela primeira vez, obrigado pela visita, pode te inscrever e ativar as notificações, tá? Comenta aqui embaixo. Quando eu falo Granja Comari, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Tá? Era isso. Eu nunca fui na Granja Comari. Mas é massa, né? É massa. Por hoje era isso. Um grande abraço.